Gravado. Ok. 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 Então, boa noite a todos e todas. E eu me sinto aqui emocionado pelo convite do Hamilton para estar aqui novamente nesse grupo que participei por tantos anos e conheci pessoas lindas, incríveis, e onde juntos nós caminhamos na compreensão de muitos livros do Bert, né? Dos seus ensinamentos, na compreensão das palavras, dos sentidos, de tudo aquilo que ele nos deixou. E quero agradecer ao Hamilton, né, pelo convite de estar aqui novamente, e dessa vez para poder falar um pouco sobre saúde, né, sobre um livro Saúde, um novo olhar, um livro que foi lançado por mim e que tem como uma das principais bases todo o conhecimento sistêmico, muito voltado para a saúde. Então, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco sobre esse livro, né? Como ele surgiu, como ele se desenvolveu e também qual é o objetivo desse livro, né? Então, assim, as pessoas me pediam muito para escrever algo sobre saúde e eu conheço as constelações há mais de 25 anos, né? E sou médico há mais de 30, na verdade, há 32 anos. E sempre tive um olhar holístico, um olhar sistêmico para o ser humano, aonde para mim sempre me interessou muito a entender qual a origem das doenças, né? O porquê as pessoas adoecem e porquê as pessoas têm sintomas. E desde cedo, já na faculdade, eu desconfiava ou já acreditava, tinha uma hipótese, né, de que a saúde ela era uma manifestação de todos os níveis da existência do ser humano, né? Portanto, eu naquela época, onde fazia medicina bem científica, né, bem informal, não me interessava muito pelos remédios, embora eu sabia, reconhecia a importância dos remédios, e assim como reconheço até hoje, mas eu queria entender por que as pessoas adoeciam, por que nas famílias umas pessoas adoeciam, outras não, por que na sociedade determinadas doenças se manifestavam. Ou seja, eu tinha muitos questionamentos e, portanto, já na época da faculdade comecei a estudar por conta própria psicologia, alimentação, comecei a me envolver com terapias corporais e tudo isso na busca de tentar encontrar respostas para esses questionamentos sobre o que era saúde, o que era doença, a que estavam a serviço os sintomas. E eu confesso que foi uma longa jornada da qual já surgiram muitas compreensões, mas também sinto que isso também ainda é o início de uma jornada. Isso está muito longe de ter todas as respostas, mas é um fato que hoje a gente encontrou já um caminho, uma direção, um novo olhar que propicia cada vez mais compreensões mais profundas e respostas mais precisas a tantos questionamentos sobre sintomas e sobre doenças. E é claro que nessa busca dessas respostas, eu caminhei por alguns países, morando em alguns países, estudando outras formas de olhar para o ser humano,
outras formas de compreender a saúde, seja através da medicina na Índia ou em outros países. E é claro que isso foi me trazendo um olhar muito holístico, né? Que era o tipo de medicina, que na verdade é o tipo de medicina que eu costumo intitular de medicina holística. Mas foi quando eu conheci o Bert, e através da constelação e tudo aquilo que a constelação propicia, que muitas coisas começaram a fazer sentido. Ou muitas dessas variáveis que a constelação nos permite trazer à tona, é que eu comecei a encontrar respostas muito mais precisas, muito mais profundas, e que vem permitindo ajudar as pessoas com todas as suas questões. Portanto, as pessoas sempre me pediam para escrever um livro e eu dizia, nunca pensei em fazer isso, não imagino fazer isso. Eu acho que o conhecimento que eu tenho, ele não achava o suficiente para colocar tudo isso num livro. E por muitos anos eu simplesmente não sentia esse chamado, ou não sentia que era hora. E assim as coisas foram caminhando. Até que chegou num momento em que eu comecei a sentir isso como algo mais próximo, como uma possibilidade mais próxima. E assim, né, eu me dispus a começar a escrever, a gravar trabalhos e começar a escrever. E foi assim que surgiu, né, esse livro, né, Saúde, um Novo Olhar, que, na verdade, são 2 volumes, porque, no final das contas, quando comecei a juntar todo o material, escrever e organizar esse livro, seria um livro de mais de 800 páginas, e aí eu compreendi que não era prático, né, pegar um livro com tantas páginas, e, portanto, nós dividimos em 2 volumes. Então, tem o volume 1, né, que foi lançado o ano passado, mais ou menos nessa época, e tem o volume 2, que também já está pronto, mas que aguarda só o prefácio da Mimansa, né? É a única coisa que eu estou aguardando, mas o livro, o material, na verdade, ele já está pronto faz um bom tempo. Então, esse livro, eu costumo falar aqui na dedicatória que eu dedicava esse livro às pessoas que estão dispostas a ter um novo olhar para a saúde, um novo olhar para os sintomas, um novo olhar para a doença. Então, nesse livro, eu conto um pouco da minha trajetória, mas ele tem como principal objetivo, né, na sua construção, ir desenvolvendo um novo olhar, uma nova compreensão para a saúde, para os sintomas e para as doenças. Nessa jornada, dessas mais de 3 décadas, foi ficando cada vez mais claro para mim que os sintomas, eles eram mensagens muito profundas que queriam ser compreendidas, né? Que doenças era uma manifestação de algo muito profundo. Na verdade, um presente que estava ali para ser compreendido, para ser decodificado. E que quando nós fazíamos isso, né, quando nós podíamos compreender a mensagem que chegava através dos sintomas ou mesmo das doenças, na minha experiência,
as pessoas, elas simplesmente passavam por um processo profundo de transformação e, em consequência disso, as curas iam se processando, muitas vezes ainda com o apoio de remédio, e outras tantas vezes sem precisar utilizar medicação, ou pelo menos tantas medicações. Então, esse livro, ele tem como objetivo trazer um novo olhar para toda a área da saúde. Ele tem como objetivo desenvolver em nós uma nova percepção acerca dos sintomas e das doenças e entender que isso não é algo contra a vida, mas é algo a favor da vida, e que os sintomas e as doenças, eles são como semáforos que acendem, luzes que se acendem, querendo chamar a nós a atenção para algo que não temos consciência, seja para dinâmicas que não são conscientes ou percebidas claramente, ou seja para um desequilíbrio na vida da pessoa, ou na forma dela viver, ou nas suas relações, ou até mesmo com a natureza, ou até mesmo com o seu campo espiritual, ou com o seu campo energético, com a sua família, com certeza, na maioria das vezes. E, portanto, essas compreensões, elas foram sendo compartilhadas nesses volumes, e ele vai se desenvolvendo, esse livro, em cima de tratamentos, onde vão sendo feitos trabalhos reais com as pessoas, embora os nomes das pessoas são mantidos e preservados para não exposição das pessoas, mas todo o conteúdo ele vai se desenvolvendo em cima de tratamentos, em cima de constelações, ou trabalhos de consultório, ou trabalhos com as pessoas de uma forma geral. E, portanto, existem muitos exemplos de tratamentos, de trabalhos que foram sendo feitos, e junto com tudo isso também vai sendo compartilhado compreensões profundas, fruto desses mais de 30 anos de experiência como médico, como ajudador, ou como constelador, ou como terapeuta, né? Eu sou constelador há 25 anos. Então, esse livro, eu entendia que escrever isso, ou trazer esse novo olhar, era uma forma de deixar às pessoas uma pequena contribuição de todo esse aprendizado, e também, para aqueles que estiverem interessados, claro, poder começar a desenvolver um novo olhar para os sintomas e para as doenças. Normalmente, quando nós deixamos de estar no nosso equilíbrio, ou temos alguns sintomas ou doença, é instintivo que a gente queira se livrar desse sintoma e dessa doença. É como quando estamos caminhando e perdemos o equilíbrio, é instintivo a gente querer se equilibrar novamente, porque quando estamos bem, não pensamos na saúde. Nós só nos damos conta, olhamos para isso quando deixamos de nos sentir bem. E nessa hora, quando não estamos bem, quando perdemos esse equilíbrio, a nossa reação, e é natural essa reação, é que a gente queira ficar bem novamente. E com isso, a gente quer o mais rápido possível deixar de sentir aquela dor, ou deixar de sentir aquele mal-estar, e na nossa
no nosso movimento natural, a gente quer se livrar daquele sintoma, daquela doença. E muitas vezes, com isso, perdemos a oportunidade de entender qual é a mensagem que existe por trás disso. E, às vezes, de fato, conseguimos rapidamente, com remédios, suprimir sintomas ou reações ou doenças, mas depois, mais tarde, isso volta com outra, de forma mais intensa ou mais grave, e com isso as coisas tendem a ir se complicando cada vez mais. Então, no fundo, o objetivo, né, desse livro é trazer esse novo olhar para o sintoma ou para a doença, para que a gente não só use isso como algo favorável a nós, mas que a gente, através das compreensões que surgem através dessas mensagens que as doenças e os sintomas têm, para que a gente possa fazer algo bom disso e ampliar não só a nossa consciência, mas também, muitas vezes, incluir algo que estava excluído na família, ou de restabelecer uma ordem em algo que estava em muita desordem na nossa vida, ou até mesmo equilibrar algo que estava em muita desarmonia. Ou seja, eu me sinto confortável, né, de dizer que os sintomas e as doenças, eles são um presente. Hoje eu me sinto muito confortável em dizer isso. Por quê? Porque esse presente, ele só pode ser recebido quando eu mudo o meu olhar e não quero apenas me livrar daquele sintoma ou doença, mas sim compreender algo profundo que existe por trás disso tudo. E compreender a mensagem a qual esses sintomas e essas doenças estão a serviço. E é claro que desenvolver esse olhar é trazer uma nova compreensão para os sintomas, para as doenças, e não tem como deixar de reconhecer o tamanho da contribuição das constelações dentro de todo esse processo. Então, durante todo o livro, vocês terão a possibilidade de perceber ou de compreender que as doenças, os sintomas, é algo bom. Opa, eu sem querer toquei aqui. Que as doenças e os sintomas, eles são algo bom, eles estão a serviço de algo bom, mas que para isso é necessário eu mudar o meu olhar. Para isso, eu devo dar boas-vindas a esses sintomas, a essas doenças. Para isso, eu deveria sorrir, né? Para quando chega um sintoma ou uma doença, porque ali contém uma mensagem importante, e na maioria das vezes não é apenas sobre mim, mas com muita frequência é algo sobre a minha família, às vezes sobre o meu trabalho, às vezes sobre a minha espiritualidade, às vezes sobre as minhas origens étnicas, às vezes sobre a minha atitude diante da vida. Portanto, as mensagens, elas podem ser uma manifestação de vários níveis da nossa existência, desde uma coisa muito concreta, como são aquilo que eu chamo as doenças físicas ou fisiológicas, que você corrige apenas corrigindo uma alimentação, ou corrige apenas introduzindo alguma atividade, e que a falta disso ou o excesso de algo pode gerar sintomas e doenças. Mas também as doenças podem ser a manifestação de outros tipos de questões, que são as doenças que eu chamo doenças psicológicas ou psicossomáticas, que são sintomas ou manifestações que são oriundos de questões que nós estamos vivendo no presente na nossa vida. Nas nossas relações, são questões agudas, geralmente questões inflamatórias, questões emocionais,
perdas afetivas ou profissionais, ou mesmo de morte ou separações, que geram sintomas e doenças. E também tem um outro grupo de doenças que eu falo, que a maior parte delas são as doenças sistêmicas, que são doenças que expressam um desequilíbrio ou uma desordem dentro de toda a família, né? Então, existem doenças, e a maior parte, geralmente as genéticas, aquelas mais graves, crônicas, são doenças que a sua origem ela está, às vezes, há várias gerações dentro da família, e que a constelação nos auxilia profundamente a encontrar essa origem e poder tratar. E assim como também existe um outro grupo de doenças que eu chamo de doenças espirituais, onde a sua origem ela está ligada a outras dimensões, né? Ligada a dimensões que atuam em nós e que transcendem o campo e o universo da família, né? Doenças que podem estar ligadas às minhas missões espirituais, né? Ao campo espiritual, ao campo religioso, ao campo profissional, mas que a origem dessas doenças ou desses sintomas é uma manifestação de uma desordem dentro da minha relação com esses campos maiores que atuam em todos nós. Então, eu também faço explicações sobre essas classificações, que, na verdade, eu fiz essas classificações e eu as desenvolvi, essa classificação, em função de uma necessidade que eu tinha para encontrar a melhor forma para ajudar as pessoas, seja no consultório, seja nos workshops, nos trabalhos em grupos. Ou seja, como médico, eu sei que tem doenças que não se trata de fazer uma constelação. Se trata, sim, de corrigir algo. Assim como tem doenças ou sintomas que também a questão não é constelação, e sim está ligado a um trauma, ou está ligado a uma perda, ou ligado a questões psicossomáticas. E, no caso, para tratar disso, não é a constelação é útil, que seja o recurso mais indicado. Mas a constelação, sim, ela é extremamente indicada quando entramos nesse grupo das doenças sistêmicas, das doenças familiares, ou até mesmo das doenças e sintomas ligados aos campos maiores, né, que eu chamo de doenças espirituais. Então, nesses volumes, né, nesses 2 volumes, eu não só vou fazendo essas diferenciações, como eu vou trazendo casos concretos, aonde eu demonstro a forma como esses casos foram tratados, e tem questões de todos os tipos, tem muitos trabalhos concretos, tratamentos concretos, casos todos reais, e junto com isso vou ampliando esse olhar, ou tentando desenvolver essa atitude adequada para que a gente possa despertar essa cura que todos nós temos dentro de nós. Ou seja, todos nós temos a possibilidade de despertar essa força curativa dentro de nós. Mas, para isso, é necessário desenvolver um olhar. Existe um olhar adequado que nos propicia o despertar dessa força curativa dentro de nós. O médico, que é aquele que, no mundo moderno, vem sendo considerado uma das principais ajudas de curas e tratamento, e aqui no Ocidente, como é a medicina mais tradicional, mais científica, né? Eu digo aqui no Ocidente, porque no Oriente a medicina mais atuante não é essa medicina, é outro tipo de medicina, assim como na China a medicina, né, chinesa, assim como na Índia medicina ayurvédica,
e outros tipos de abordagem de saúde. Mas é um fato que aqui no Ocidente, a medicina tradicional, ela é o caminho ou um instrumento mais tradicional, mais oficial de cura. Mas ela tem suas limitações, ela tem a sua importância, mas também tem suas limitações. E eu, pessoalmente, acredito que existe espaço e que tudo que existe na vida está a serviço da vida. Então, eu reconheço que a medicina tradicional é maravilhosa, assim como eu sei que a psicologia ela é indispensável, assim como eu sei e reconheço que existem os trabalhos mais no campo energético que são maravilhosos, um apoio fantástico, não só para ajudar no tratamento de sintomas e doenças, mas para despertar uma consciência da nossa existência do campo energético. Ou seja, tudo que existe voltado para a saúde é importante. Por quê? Porque todas as nossas dimensões, ou para ajudar uma pessoa em todas as dimensões, nós não podemos fazer isso apenas com um remédio, nós não podemos fazer isso só com um tipo de tratamento. O ser humano, ele é algo complexo, muito profundo. E assim como nós temos muitas dimensões atuando em nós, também é importante recursos que nos permitem lidar com todas essas dimensões. É complexo falar sobre tudo isso, mas é sobre tudo isso que eu tento deixar através desse livro, né, dessa saúde, desses dois livros, Saúde e Novo Olhar, que é um despertar de uma força curativa que existe dentro de nós. Em última instância, como tudo, né, se trata sempre do amor, sempre. Em última instância, tudo se trata de uma purificação da forma como nós vivemos o nosso amor. Entre o amor que não é saudável, que adoece, e para uma purificação de um amor que nos expande e que traz a nós a cura e a ampliação da nossa capacidade de vivenciar o amor na sua maior plenitude. Então, em última instância, despertar essa força curativa dentro de nós está sempre ligado à forma como nós dedicamos e expressamos o nosso amor às mais variadas dimensões da nossa vida e de todas as nossas relações, sejam elas familiares, sejam elas com o mundo em que vivemos, sejam elas o amor que nós dedicamos através daquilo que nós fazemos com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, mas, em última instância, é sempre acerca da mesma coisa, de como esse amor pode ser vivido. Um amor que cura ou um amor que adoece. Um amor que é estreito, que exclui, que quer salvar, que quer banir, e o amor que respeita, o amor que honra, o amor que reconhece, o amor que respeita o direito de pertencer, do equilíbrio de troca, das ordens. Então, em última instância, em última instância, é sempre acerca do amor. E é sempre acerca desse processo que o Bert descreve com tanta clareza, que é o processo da purificação desse amor. Aliás, esse foi um tema do segunda vinda do Bert ao Brasil, que foi aqui em São Paulo, estava lá. Né, o tema do evento dele foi esse, o amor que cura e o amor que adoece. Né? Foi lá em 2001, quando ele teve pela segunda vez. A primeira vez foi no Rio de Janeiro, em 1999. Mas a segunda foi em São Paulo, e o tema do evento aqui em São Paulo era esse,
o amor que cura e o amor que adoece. Então, assim, isso é um pouco sobre esse livro, sobre o objetivo dele, sobre o que ele contém. E ele tem mesmo esse objetivo de despertar um novo olhar para os sintomas, para doenças, e com isso é trazer um novo olhar para a saúde. Porque através desse novo olhar para os sintomas, eu tenho um novo olhar para a saúde. E é uma compreensão de que a saúde, ela é um equilíbrio muito profundo e tênue entre todos esses aspectos da nossa dimensão e interagindo com a forma como nós vivemos e expressamos o nosso amor em todas essas dimensões da nossa vida. Então, isso é um pouquinho sobre do que se trata esses 2 volumes. Embora o segundo não saiu, mas está próximo, né? É um livro que ele estava esgotado, né? Até quando o Hamilton me convidou, não tinha mais à venda, estava totalmente esgotado a edição, vendeu tudo muito rapidamente, mas a semana passada já começou uma nova edição, já começou a chegar, os volumes não está tudo aí, mas já tem uma boa quantidade de livros da segunda edição. E, enfim, agora já temos novamente, desde a sexta-feira da semana passada, que chegaram os livros, ou pelo menos parte deles, agora a gente já tem uma segunda edição e já é possível se encontrar esses livros no meu site ou na Amazon, embora eu não sei se na Amazon já está disponível, porque às vezes demora um pouco mais até eles terem lá à disposição, mas costuma ser vendido também na Amazon e também no meu site. E em Brasília também as pessoas podem encontrar em algumas livrarias, já que a editora é de lá, né, é da editora Tagore. Então, lá em Brasília, eles distribuem em editoras para várias livrarias ou vários locais. E, enfim, não é difícil de achar agora que já temos uma nova edição. Então, essa é uma pequena apresentação do livro e do que se trata. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, ou, enfim, eu estou aqui para, enfim, trocar, bater papo com vocês. Renato, eu queria te agradecer, tomar liberdade aqui para falar um pouquinho. Eu fiquei muito feliz quando veio a sugestão, né, do livro, porque, claro que saúde é um tema que interessa a todos. Depois, se pudermos falar assim, né, depois de um período de pandemia e com quantas experiências nesse período aí da pandemia, envolvendo essas questões, saúde, sintomas, doenças, eu vejo que isso traz tanta profundidade aqui para o nosso grupo de estudos e, sendo o seu livro pela sua trajetória, só nos enriquece, com certeza. Então, eu queria registrar aqui só esse agradecimento, falar que você é sempre muito bem-vindo aqui, né? Com certeza, esperado por todos, sinta-se muito à vontade aí. Quando tiver um intervalo na agenda, para nós é para nós a honra, né? De tê-lo aqui, de ouvi-lo. E só de ouvir essa introdução, né, de uma forma que a gente possa deixar isso atuar no corpo, a gente já percebe o quanto isso vai se movimentando e trazendo algumas informações preciosas. Então, queria realmente te agradecer por essa noite hoje aqui, por estar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço, Marcos. Um prazer, uma honra. Eu vi uma pessoa com a mão levantada, é a Helena, é isso? Isso. Posso perguntar? Claro, Oi, Helena, por professor. favor, Boa fique à noite. vontade. Vão Boa ser noite. 2 perguntas, meio tudo junto, assim. O foco do livro, né, como o senhor falou várias vezes, a questão do novo olhar, né?
Então, eu compreendo assim, que para eu ter esse novo olhar, desenvolver esse novo olhar, eu primeiro tenho que ter o despertar da consciência e uma decisão. É isso que da minha parte, que eu entendo, né? Então, essa é uma das perguntas, se realmente é essa a percepção que o senhor tem. E aí, a outra pergunta é, como é isso para as crianças, né? Que se a gente tem que ter uma consciência e desenvolver, e uma decisão de escolha, de ter esse novo olhar, como ficam as crianças? Se são os pais, como que é isso, na sua experiência? Ótimo, excelentes perguntas, Helena. Sim, é uma decisão, né? Primeiro, nós temos que tomar uma decisão de querer ter uma compreensão de qual é a mensagem que existe por trás, ou se não, eu quero permanecer apenas querendo me livrar do sintoma. Então, antes de mais nada, eu preciso ter essa pergunta. Então, a menos que eu queira, de fato, entender qual é a mensagem, eu tenho a possibilidade de receber o presente. Se eu não quero entender a mensagem, se eu só quero me livrar de um sintoma, para mais tarde ele voltar novamente de uma forma mais intensa ou mais grave, ou com uma doença muito mais séria, é a vida de cada um, e todos têm essa liberdade. Portanto, eu coloco isso sempre como um novo olhar. E esse novo olhar só olha quem quer. E, portanto, está tudo certo. Com relação às crianças, a gente sabe que as crianças, a grande maioria das vezes, os problemas de saúde das crianças, eles são uma manifestação muito forte de questões da família. Eu não posso dizer que isso é sempre uma verdade, mas eu posso afirmar que, na grande maioria das vezes, sim, é uma manifestação de algo da família. Ou seja, na minha experiência, quando uma criança adoece, ela expressa um conflito ou uma desordem importante e significativa dentro do campo da família. E, nesse caso, a gente trabalha isso através, da maioria das vezes, dos pais, né? Outras vezes, até mesmo diretamente com as crianças. Há poucos dias atrás, eu fiz um trabalho com um casal que levou os 2 filhos, um menino de 5 anos e a filha de 9 anos, para fazer um trabalho. E foi incrível ver as crianças ali dentro dos trabalhos. Então, sim, a gente muitas vezes permite, e até é bem-vindo às crianças, mas é claro, o trabalho sempre é feito através dos pais, né? E é lindo porque quando uma criança começa a ter um sintoma e você leva a sério esse sintoma, é incrível como as crianças trazem com precisão e com objetividade as questões que estão por trás disso. Então, quantas crianças, por exemplo, quantos casos de criança, por exemplo, chegava no consultório, a mãe dizendo que a criança não queria dormir, não conseguia dormir, terror noturno, né? E como dando pequenas orientações, ou até entendendo um pouquinho mais profundo o que acontecia com a criança a hora que ela acordava assustado, e quando a gente levava a sério e como lidava com isso, imediatamente tudo isso desaparecia e a criança ficava bem. Assim como, em alguns casos, a criança acordava a noite inteira, por exemplo, com fome ou pedindo a mamadeira, né? Sabe, de hora em hora a criança acordando. E quando nós olhávamos mais profundamente, a gente via que essa criança, ela via e se relacionava com um monte de outras crianças com fome. E quando um pequeno exercício, como, por exemplo, antes de dormir,
falar para a criança, olha, aqui você vai tomar a sua mamadeira e essa outra é para todas as outras crianças que estão com fome. E a criança, a partir daí, dormia a noite inteira e não precisava mais acordar. Então, às vezes, nem se trata de uma constelação, mas sim de levar a sério aquilo que a criança está falando, de ouvir, né? Muitas vezes, os pais, a criança acorda chorando, assustada, e visivelmente ela está vendo coisas, sentindo coisas, se relacionando com coisas, e os pais, por desinformação e não por maldade, diz, imagina, isso é bobagem, isso é só um sonho, isso não tem nada a ver, e a criança tem todas as perturbações. Então, assim, muitas vezes, com muita frequência, eu poderia passar dias aqui dando exemplos de casos de pais que eu ajudei com crianças com meses de idade, com 1 ano, com 3, com 5, com 10, com 15, e às vezes uma pequena orientação, às vezes uma pequena frase, ou uma pequena atitude, pronto, isso restabelece a cura e algo fica totalmente em paz. Desses dias atrás, esse último caso, o menino de 5 anos, ele chorava todos os dias e falava que ele sentia muitas saudades do irmão. Ele falava para a irmã, eu amo muito você, minha irmã mais velha, mas eu sinto saudades do meu irmão, né? Eu sinto muitas saudades do meu irmão. Ele é minha alma. E quando a gente vai ver lá no trabalho, o que era? Se tratava de uma gravidez gemelar, que nem os pais sabiam que tinha tido essa gravidez. Mas os pais, eles são, inclusive, consteladores, eles fizeram treinamentos, já trabalham com isso. Então, toda vez que tem problemas, eles trazem a questão. E rapidamente foi tratar. E se você visse a alegria da criança lá no meio da constelação, ele pulava, ele brincava no meio do grupo, porque agora tinha um lugar o irmão, simplesmente porque tinha um lugar, né? E a irmã, já com 9 anos, no final, ela veio para mim e falou, olha, uma menina de 9 anos, tio, eu gostaria de falar que eu estou tão aliviada, aconteceu alguma coisa, mas eu me sinto tão diferente, eu estou tão aliviada. E uma menina de 9 anos. Então, assim, como ajudar essas crianças se eu não tenho um novo olhar, eu não levo a sério os sintomas, aquilo que cada um me traz. Não importa se é adulto, se é criança, se é homem, se é mulher, se é jovem, se é velho. Ou seja, quando nós levamos a sério algo que a pessoa traz, ali contém um presente. Mas esse presente, ele só se revela plenamente quando eu tenho uma atitude interna adequada, ou seja, eu tenho um olhar adequado, uma abertura para compreender essa linguagem invisível que muitas vezes está por trás dos sintomas e das doenças. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Helena. Respondeu. Muito profundo, muito obrigada. Imagina, que é isso. Obrigado pela pergunta, muito importante. Bom, gente, tem mais alguma pergunta ou algo que você queira compartilhar? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro, com quem que eu estou falando? Sobre essa... O meu nome é Carla, sou uma estudante de constelação e trabalho com análises clínicas atualmente. Então, me chamou muita atenção todo o seu trabalho. Até amanhã eu já vou comprar seu livro, que eu adorei o olhar. E o meu questionamento é assim, quando a gente vai ter esse novo olhar, principalmente nesse grupo, que é um grupo científico, que geralmente, vamos falar assim, de pessoas que não estão com esse nível de consciência ainda, para ir buscar primeiro esse novo olhar, que passaram pela medicina tradicional. A gente é recomendado que utilizar um misto dessa medicina tradicional
com essas novas terapias, ou se deixa de lado isso para poder fazer um novo tratamento, já que aquele tradicional, de repente, não está sendo efetivo. Um exemplo disso eu vou colocar, assim, que eu acho que o senhor, acho que você era pediatra, né, se eu não me engano? Não, Isso, sou clínico geral. Clínico geral? Então. Isso. Mas a gente tem uma febre hoje do transtorno de o TDAH, né? E eu já vi várias coisas sobre isso, que nem tudo está sendo tratado realmente como é. Eu acredito que a constelação deve ajudar muito nisso, essas outras terapias. Muito, muito. Pelo que eu vi, a tua colocação aí, eu acredito assim que 50%, talvez até mais, a gente conseguiria resolver com processos assim. Mas a maioria parte primeiro para a medicina tradicional, que é o conhecido, né? E eu queria, assim, que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, só para eu ter um pouquinho mais de conhecimento. Tá. Então, eu vou dar um caso concreto que ilustra como eu lido com tudo isso. Então, por exemplo, chegou a mim o filho de uma cliente, que já é minha cliente, que fez constelação e tal. E aliás, ela já até trabalha. Conheço a família toda. O filho dela, com 18 anos, passou numa universidade nos Estados Unidos, ou seja, ele estava mudando para Boston. E um mês antes dele ir para Boston, ele teve um surto. Surtou. Certo? O que significa isso? Ele começou a não conseguir dormir, ele falava sem parar, um nível gravíssimo de agitação, ou seja, pela medicina clássica, ele teve um surto psicótico. Não existem histórias na família de surto psicótico, né? Eles me procuraram no mesmo dia, eu não estava em São Paulo. Eu disse a ele: vocês, por favor, leva ele a um psiquiatra e ele vai precisar ser medicado. Porque nesse estado que vocês me descreveram, eu não tenho como ajudá-lo. Ele precisa ser medicado imediatamente. E assim o fizeram. Eu estava viajando, estava trabalhando fora de São Paulo naquele fim de semana. Isso aconteceu no fim de semana. Medicaram o menino e na segunda-feira, no primeiro horário, eu já atendi ele e a família. Então, ele foi medicado com as medicações antipsicóticas, com calmantes, e na segunda-feira ele chegou aqui. E na segunda-feira ele chegou, eu comecei a conversar com ele ainda bastante agitado, já um pouco menos, porque já estava sob efeito de remédio, e comecei a entender tudo que estava acontecendo, né? Tudo que estava acontecendo. E isso faltava um mês para ele ir embora do Brasil. Com o curso lá todo armado para morar sozinho em Boston. Um menino surtado. E é de uma família muito rica, muito tradicional. Pai, dono de bancos de investimentos e blá, 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 blá. E o menino indo para lá para estudar tudo isso. Bom, imediatamente nós fomos fazer um trabalho e mostrou lá tudo o que estava acontecendo. E isso foi tratado, a melhora dele foi gritante, mas eu não deixei tirar o remédio, ele permaneceu com o remédio, e aí eu comecei a fazer um trabalho semanalmente com ele, até a data de ir embora, que ele nem sabia se ia embora. Porque a família não tinha coragem de deixar ele nessa circunstância. Ou seja, em um mês, nós revertemos totalmente o quadro, precisou usar o remédio, mas eu fiz duas sessões por semana com ele e também fiz uma constelação. Foi uma única constelação e 2 sessões por semana. Quando chegou a data dele ir embora, ele estava ótimo, ainda medicado, mas totalmente centrado. Ele foi para
para Boston com a família. A família ficou lá mais 2 semanas. Eu continuei atendendo ele online. Só para resumir a história, ele nunca mais teve um surto, ele já está formado, com louvor na faculdade, não toma nenhum tipo de remédio há muitos anos, isso já faz uns 5 anos, e hoje já trabalha num super banco lá em Londres, e é um sucesso, menino, um sucesso. Portanto, ele não foi tratado como louco, ele não traz em si esse estigma de que ele é uma pessoa psiquiátrica, ele não toma remédio, ele é brilhante, ele amadureceu profundamente, é uma outra pessoa. Então, toda vez que ele vem para o Brasil, ele vem me visitar. Não porque ele está precisando, mas ele aproveita para vir aqui, bater papo, botar em dia algumas questões, etc, etc. Mas o menino está ótimo, maravilhoso. Esse é um caso que, pela medicina tradicional, ele surtou. Então, ele é um cliente psicótico, vai ter que tomar remédio para sempre, vai ser tratado como um cliente psiquiátrico, uma pessoa que tem um distúrbio psiquiátrico, e assim ele estaria estigmatizado para o resto da vida dele e a família para sempre tendo que lidar com isso. E hoje não existe nada disso. Nada disso. Isso é um pequeno exemplo de como eu trato as situações. Portanto, eu não olho para os tratamentos assim, ou você vai fazer o tratamento comigo, ou você vai ter que decidir tomar remédio. Não, eu mesmo prescrevo o remédio. Quando você pega uma pessoa numa crise muito profunda, seja ela de dor ou distúrbios psiquiátricos, você precisa medicar. A pessoa nessa condição não tem como você querer ajudar ela. Você tem que primeiro trazer ela para um nível de consciência ou com condição dela poder receber o trabalho. E muitas vezes pessoas que tomariam remédio por muitos anos ou para o resto da vida, em 2 ou 3 meses já não tomam mais remédio, porque entendeu o que tinha por trás, qual era a origem da doença, qual era a origem daquele sintoma. Com tudo isso, a pessoa ela muda não só o olhar dela, mas a atitude dela diante da vida e da questão que gerou tudo isso, e a doença cumpriu sua função, sua missão, a mensagem foi vista e simplesmente tudo desaparece. Então, esse é um caso bem concreto que ilustra a sua pergunta. Se é uma coisa ou é outra. Não, não existe uma coisa ou é outra. Eu nunca interrompo os tratamentos que as pessoas estão fazendo quando elas chegam de outros médicos ou de outros psiquiatras, ou nunca. Eu digo, isso você leva adiante. E a gente vai buscar agora a origem, a causa disso. E uma vez que isso é trabalhado, devagar, a melhora dela faz que naturalmente ela não sinta necessidade de continuar com outros tipos de tratamento, e ela sempre com orientação, sempre devagar, especialmente nos casos psiquiátricos, de retirando com calma a medicação, com supervisão, e está tudo ótimo. Só que sempre é uma transformação na vida da pessoa. Porque quando você busca a origem, você busca a consciência. Então, a consciência é a manifestação da compreensão de todas essas mensagens por trás. Então, sempre faço com associação e outras vezes até recomendo outras coisas paralelas que também dão suporte e que completam acompanhamentos ou casos que são mais lentos na sua recuperação. Às vezes recomendo às vezes acupuntura, outras vezes florais, outras vezes algum outro tipo de terapia ou de atividade ou de alimentação. A pessoa é vista sempre como um todo, no seu estado integral, pleno. Muito obrigada, foi muito esclarecedor. Imagina, obrigado a você da oportunidade de trazer mais um exemplo. Bom, gente,
já estamos no nosso horário, né? Parece que o Hamilton falou que a gente tinha 1 hora, então já deu esse horário. Não sei se existe mais alguma pergunta, tenho mais uns minutinhos, ou se não, podemos ficar por aqui. Tem mais alguma pergunta, Marcos? Ou alguém gostaria de falar ou compartilhar algo? Eu vejo que a Manuela quer falar alguma coisa. Sim, se for possível, professor, poderia falar algo acerca dos transplantes, olhados a nível sistémico, ao nível das constelações, e não só de órgãos, mas a transfusão sanguínea? Certo. Esse é um assunto bastante complexo, né? E isso, eu dividiria esse assunto em vários segmentos. Né? No caso do transplante sanguíneo, da transfusão sanguínea, né? O sangue é um elemento que se renova no nosso corpo a cada 3 meses. Cada 3 meses nós trocamos todos as moléculas sanguíneas, né, as hemácias. Elas vivem só 3 meses. Depois elas envelhecem, elas são reabsorvidas pelo baço, essas moléculas, e elas são transformadas na bile, que é aquela substância que fica armazenada na vesícula e que é utilizada no processo da digestão dos alimentos, né? Então, a bile ela é feita das hemácias, as hemácias velhas que são recolhidas. Então, o transplante, a transfusão sanguínea, eu vejo que ele ajuda as pessoas, ele salva as pessoas, e não vejo que isso tem um impacto tão profundo energeticamente ou como desdobramentos na vida da pessoa. Então, esse é um tipo de questão. É diferente isso dos transplantes que são feitos a partir de pessoas que morrem, né? Ou seja, que para a pessoa poder receber um órgão, alguém teve que morrer, né? Então, são esses transplantes que só acontecem em função de que alguém morreu. O impacto disso para algumas pessoas e para muitas pessoas, às vezes, é muito maior do que as pessoas imaginam. Porque, afinal de contas, você vive às custas da morte de alguém. Ou até mesmo o Bert falava, como será que se sente aquela pessoa que está na fila do transplante esperando que alguém morra para que ela sobreviva? Então, isso já que são casos um pouco mais complexos e que muitas vezes a gente vê que existe até alteração de comportamento ou de personalidades a partir desse tipo de transplante. Existe um outro tipo de transplante onde é doado uma parte de um órgão ou um órgão, como no caso dos rins, que alguém da família doa um rim, mas ninguém precisa morrer para que alguém viva. Então, também nesses casos, o efeito, eu percebo, ele é um pouco diferente, ele é menos pesado e com consequências, às vezes, muito mais brandas para aqueles que recebem essa doação, mas que nenhuma vida foi sacrificada, a palavra não é correta, sacrificada, que nenhuma vida foi perdida para que ela se beneficiasse disso. Então, eu divido essas três diferentes tipos de situação, e é claro que o transplante de alguém que recebeu um órgão de alguém que morreu e que ela ficou lá esperando que alguém morresse para que ela pudesse viver, esses são os casos mais graves, com efeitos, às vezes, muito mais profundos do que as próprias pessoas imaginam, né?
Eu lembro de um médico na Alemanha que trabalhava com transplante, que num congresso lá na Alemanha, ele contou que uma pessoa que passou por um transplante de coração, né? E nesse caso, alguém tem que morrer para que ele recebesse esse coração. E que era uma pessoa que, enfim, tinha um estilo de vida próprio, e que quando ele recebeu esse coração e que ele estava indo embora para casa, ele fez um pedido para a família. E o pedido foi um pedido bastante inusitado, né? E qual era o pedido? Que eles passassem no McDonald's, que ele estava desesperado de vontade de comer no McDonald's. E a família ficou totalmente surpresa, porque ele não era uma pessoa que gostava desse tipo de alimento, de fast food. Mas atenderam ao pedido dele, passaram, ele comeu fast food. Quando foi retornar ao médico, contaram isso para o médico desse caso. E aí o médico ficou surpreso, né? Porque quem comia muito fast food, McDonald's, era a pessoa que tinha morrido, que era um jovem e que tinha doado o coração para ele. Então, isso é um caso de um médico que trabalha com constelação e que também trabalha com transplante, um alemão, né? Então, quando você me faz essa pergunta, lembrei imediatamente. Portanto, esse coração, ele contém uma energia, mas acho que temos um espaço enorme para estudar ainda muito sobre isso. Eu não tenho tanta experiência com transplante, nunca chegou a mim tantos casos que me permitisse ter compreensões mais profundas. Mas, como médico, eu vejo essas 3 diferenças bem elementares. O sangue salva vidas, mas como ele é uma coisa que gira muito rápido, também tem pouco, eu não vejo muito efeito nas pessoas que tomaram bolsas de sangue ou isso ou aquilo. E esses outros 2 casos, onde o mais grave eu vejo que é o transplante daquele que, quando para sobreviver alguém tem que morrer. Então, é isso que eu poderia compartilhar com você nesse momento, Manuela. Muito obrigada, professor, muito obrigada. Imagina, que é isso. Muito obrigada. Bom, então, acho que vamos ficar por aqui, né? Quero novamente agradecer ao Hamilton, a Alice também, que é uma querida, que lá de trás, por tantos anos, né, acompanhou esse grupo. E quero dizer a todos vocês obrigado de me receber aqui, nesse espaço importante para vocês, e dizer que vocês estão sempre em ótimas mãos, né, com o Marcos, com o Eurico, com o Renê, e que foi um prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouco desse livro, ok? Desejo a todos vocês um bom descanso, uma boa noite e tudo de bom para todos vocês. Muito obrigado, Renato. Ótima noite. Muito obrigada. Boa noite, Professor Renato. Foi Boa uma noite honra para tê-lo aqui todos conosco. Muito obrigada. Muito Boa noite. obrigado. O prazer foi nosso, Muito bom. professor. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigada. Muito Obrigado a vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau. Até Tchau. para a próxima. Tchau, gente. Obrigado, professor. Obrigada. Tchau, tchau.